Olá, meus irmãos, boa noite. Que o Senhor abençoe a tua vida nesse culto. Amém? Meus irmãos, alguém já concluiu que você foi um anjo na vida dessa pessoa? Alguém já disse: olha, você chegou na minha casa, você me encontrou, falou alguma coisa para mim, você foi um anjo na hora certa. Alguém já te tratou dessa maneira, assim, concluiu que você foi um anjo, que chegou no momento exato na vida dela? Aconteceu isso aí com você já? Isso já aconteceu comigo também. Isso é muito bom, é motivador. E o texto que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite está no livro de João, capítulo 5. Eu quero falar brevemente a respeito dele, porque fala de um personagem nesse texto que ele esperava também que um anjo movesse as águas, porque ele era doente e ele gostaria muito de entrar nas águas e ele receber aquilo que, diante da história que se contava ali em Jerusalém, aconteceria com quem entrasse na água quando o anjo mexesse com essa água. E ele estava lá. E o texto diz assim: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E ali estava um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava ali neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Esse homem, eu estava meditando nesse texto e me chamou a atenção a atitude de esperança dele, como muitas pessoas têm, como nós temos, de que eu preciso que o Senhor venha fazer algo na minha vida, preciso ser tocado, preciso ser ministrado, preciso ser edificado e fortalecido. Esse homem esperava que o anjo tocasse a água, ele percebesse e alguém o ajudasse, porque geralmente esses tanques haviam escadas e haveria necessidade de que alguém o levasse até a água. E ele disse para o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus: tu queres ficar são? Ele viu em Jesus uma oportunidade de que eu tenha um homem para me levar, porque ele era doente, ele estava deitado, possivelmente paralítico, e ele esperava isso, tanto que quando Jesus falou com ele, ele não o reconheceu, porque ele não conhecia Jesus, mas ele queria ser tocado pelo divino. Ele desejava tanto que todos esses anos ele estava naquele local. Ele desejava ser tocado pelo divino, conhecer o divino. E o Senhor Jesus fez isso por ele ali mesmo onde ele estava. E por isso que eu lhes perguntei: alguém já lhes disse que você foi um anjo na minha vida? Você chegou naquele momento exato, você foi um anjo de Deus na minha vida. Tânia, você foi um anjo de Deus. Suzy, Cate, Isael, você foi um anjo. Vera, você foi um anjo. Edemar, pastor, você foi um anjo. Você trouxe uma palavra que me animou, que me trouxe vida. E eu quero dizer para você, igreja, para vocês crianças, lá na escola de vocês podem representar esse anjo que vai trazer para uma outra pessoa essa oportunidade de ser tocado pelo divino, e eles reconhecerem: não, quando a pessoa veio e falou para mim, eu reconheci que Deus
Deus me deu atenção, Deus me ouviu no meu anseio. Você pode representar esse anjo para essa pessoa. Então eu quero pedir que você fique de pé, quem pode ficar de pé, porque eu gostaria que você colocasse o teu coração. Se Senhor, consagra o meu coração a Ti, porque eu quero representar esse momento divino na vida de alguém que possa estar precisando de um conselho, de um auxílio, de um socorro, ou mesmo de que eu venha a entregar a minha vida ao Senhor e conhecê-lo realmente. Essa é a palavra que eu gostaria e que eu trouxe para o teu coração esta noite, meu irmão. Você representa o reino da terra, o reino de Deus aqui na terra. Quero orar por ti, meu irmão. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, pois eu sei que Tu és verdadeiro, Tu és justo, Tu conheces a nossa vida. Te dou graças pela vida dos meus irmãos aqui, te dou graças pela vida das crianças, que são representantes do Teu reino aqui na terra. Senhor, que toda a inspiração do Teu Espírito venha sobre os meus irmãos, venha sobre a Tua igreja representada nesse lugar. Que hajam manifestações do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo sonhos, trazendo inspiração, trazendo motivação. Que eles recebam de Ti, Senhor, muito mais do que eles precisam para representarem, como nós ouvimos, um anjo na vida de uma outra pessoa. E que o momento divino das pessoas que possam recebê-los como sendo ministros do Evangelho, pessoas que vieram da Tua parte, possam vivenciar essa experiência divina. Eu te peço essa noite, Pai, em nome de Jesus, que Tu faças algo tremendo e que gere alegria no coração desses que se dispõem a ir em Teu nome e chegarem a impor as mãos, abrir as suas bocas e representar o divino aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os meus irmãos, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado pelo que Tu tens feito até aqui. Obrigado, Senhor, pelo que Tu farás. Nós confiamos a Ti a nossa vida. Eu confio a Ti a direção dessa igreja, da liderança dessa igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Está aqui, Senhor, a Tua serva, Pai. Dona Cleusa, lembra o voto que a senhora fez quando era criança? Quando ela quase morreu? Olha aqui, Dona Cleusa, o seu Ramão, olha aqui, ó. Deus é fiel. Deus ressuscitou a semina dos mortos para ser bênção entre as nações. Bênção nessa terra, Pai. Obrigado, Pai, pela vida da Tua filha, que o Teu Espírito Santo a controle, a console com poder. Abre a Tua boca e tá encharei. Rebaçou, guarda a sua casa, Pai, guarda os seus. E queremos ouvir o que o Teu Espírito diz às igrejas. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém, amém. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Irmãos, eu queria compartilhar então com vocês uma palavra que Deus colocou ao meu coração já há 2 semanas atrás. Domingo o pastor só confirmou, porque eu estava pedindo, né? O pastor falou: Thaís, na quinta-feira, você traz uma palavra na tenda do encontro? Eu disse: sim, pastor. E aí eu fui, só que ele falou para mim umas 3 semanas antes de acontecer. E eu fui me preparando, jejuei. Aí, na quinta, não aconteceu. O pastor também foi, o Senhor falou com ele, o Espírito Santo conduziu ele uma outra palavra. E aí eu falei: não é possível, Jesus. Eu orei, até falei: pastor, será que é de Deus? Mas é de Deus, porque o Senhor confirmou na boca do pastor a palavra, que era que o Senhor não tem pressa em cumprir as promessas. Só que antes disso, o Senhor confirmou para mim a palavra: paciência, esperar, persistir. E eu fui orar e pedir a Deus: Senhor, o que o Senhor quer com isso?
Aí eu chorando por algumas outras coisas da minha vida que eu quero que aconteça. Acho que todos nós aqui almejamos, né, algo na nossa vida. E eu estou estudando e quero muito algo. E aí eu chorando, orando a Deus, 3h da tarde, o Senhor falou ao meu coração: essa palavra é para você. É para você essa palavra. Meu Deus. Então quer dizer que eu tenho que esperar. O que eu estou falando hoje aqui, irmãos, não é só para compartilhar com vocês, mas essa palavra serve para mim. E aí, antes disso, eu falei com o pastor que eu gostaria muito de compartilhar um louvor que, durante a minha oração, eu estava ouvindo esse louvor, que foi onde o Espírito Santo me consolou. E eu queria compartilhar antes de iniciar a palavra com vocês, antes de dizer o que Deus colocou, que eu fui escrevendo, o que Deus foi falando para mim, eu fui escrevendo numa folha. E eu quero compartilhar esse louvor antes de começar, irmãos. Aleluia. Esse louvor, irmãos, remeteu a o que Deus quer de cada um de nós. Assim como diz lá na palavra, que ele não tarda as promessas dele, mesmo que lá em 2 Pedro 3:9, ele fala, né, que é essa palavra que eu vou trazer para vocês, que o Senhor ele não tardia as promessas dele, mesmo que a gente ache que está tardia. Não, o Senhor ele não tardia. No momento certo, ele vai permitir que aconteça as promessas na nossa vida. Mas antes disso, ele precisa nos preparar. Eu quero que vocês ouçam o louvor e aí a gente vai entrar na palavra. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Quando ouvi a tua voz, tocou meu coração de uma emoção tão forte que eu nunca senti. O anseio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus para os meus sentimentos, o tempo de Deus para o milagre. Irmãos, e esse louvor, ele remeteu a minha vida inteira. Eu passei por um processo de cura de sentimentos. E Deus restaurou. Hoje eu sou casada, aleluia, glória a Deus, com o pastor Alex. Deus também trabalhou numa cura, irmãos. Eu estava com câncer nos seios esquerdo e Deus me curou. Então, assim, irmãos, esse louvor remete muito à minha vida. Eu não ouvi a voz, assim como a Simone também ontem testemunhou aqui. Eu não ouvi a voz do Senhor quando eu estava lá no mundo. Mas Deus usou do mundo para me buscar. Eu sofri, não foi pouco. Mas hoje eu sou muito grata. Hoje eu posso estar aqui louvando o nome dele. Ele tem que ser exaltado. É ele que tem que receber toda a glória, toda a nossa gratidão, porque, irmãos, só o poder de levantar, de eu abrir os meus olhos e eu olhar para o lado, eu estou com meu esposo e eu ir no quarto dos meus filhos e eles estão lá. O Senhor permitiu, irmãos. E assim aqui, cada um de vocês. Eu sei que cada um de vocês aí deve estar passando por uma luta, está passando por um deserto, uma dificuldade. Aguarda uma cura. Aguarda uma promoção, uma oportunidade, um avanço. Mas o Senhor, ele, assim como está no louvor, o tempo de Deus é perfeito. Certo, irmãos? Vamos lá. A passagem, então, como eu estava dizendo,
Oi. Perdão. Está lá, então, em 2 Pedro. E vem dizer assim. Ontem, eu ouvi uma palavra da boca do irmão Ivo, que o nosso livro aqui, a nossa Torá, a nossa Bíblia, é a voz do Senhor Jesus Cristo. E, realmente, o que está escrito aqui é a voz do Senhor. Então, hoje Ele está falando ao meu coração e ao seu coração. E essa palavra Ele falou muito comigo quando o pastor confirmou aqui que seria: o Senhor não retarda as suas promessas. Ainda que alguns a tenha por tardia, porém é longanimo para convosco. Longanimo quer dizer bondoso, caridoso, amoroso para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham se arrepender. Assim como eu me arrependi, e assim creio que cada um de vocês estão aqui porque se arrependeu de algo que estava lá no mundo, lá fora, perdido. E aqui vocês encontraram, que é o amor do Senhor Jesus. Certo? E o que o Senhor foi falando no meu coração, e eu fui escrevendo, irmãos. E o que Ele disse para mim, quando eu estava chorando? Ele disse: tenha calma. Se até Jesus teve que esperar, quem somos nós, eu e você, para achar que vai acontecer as coisas nas nossas horas? O Senhor falou desta maneira comigo. Se até Jesus teve que esperar, quem é você, Thaís, para querer as coisas na sua hora? E aí, irmãos, eu fui na palavra, através desse versículo, e fui na palavra buscar. E Deus foi ministrando. Noé não esperou, Thaís, 100 anos. Moisés, Thaís, não esperou 40 anos. Abraão, Thaís, esperou 25 anos. E Jacó trabalhou 14 anos por amor. José foi esquecido, traído por 13 anos. E aí vem o pior, assim que eu digo para mim, que foi, ele disse: e Jesus, Thaís, que esperou 30 anos para começar um ministério que salvaria o mundo. Quem é você, Thaís, para não esperar? Irmãos, o processo às vezes Deus colocou isso no meu coração, é doloroso, o processo dói, a espera dói, mas é necessária. É necessária, não é sobre quando vai acontecer, é sobre quem é que eu e você confiamos. Então, irmãos, se você acredita que Deus está no controle, não fique controlando o tempo. Não controle o tempo. Deus, Ele não se atrasa. Ele não se atrasa. Deus, Ele se prepara. Então, se você crê, irmãos, se você crê nisso, declare: Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. O que hoje, assim, Deus também colocou no meu coração? Thaís, quando você confia em mim e persiste, o que Ele vem dizer? Eu fui com isso, né, no meu coração. Quando você confia e persiste, eu fui na palavra. E lá na palavra, eu fui em Salmos 41. E está dizendo assim: esperai com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Aleluia. Olha que lindo, irmãos. Por que nós não vamos confiar no Senhor? Se Ele está dizendo que Ele se inclina. Eu fiquei imaginando e chorando, o Senhor se inclinando para me ouvir o meu clamor. Ouvir o que eu estava ali clamando a Ele, chorando: Senhor, será que vai acontecer? Será, Senhor?
Eu fiquei assim, e Deus veio e me trouxe essa palavra, que era para eu confiar e esperar nele. Certo, irmãos? Então, o tempo de Deus é correto. O tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então, eu digo, para você que está esperando algo de Deus, você que está esperando, tem uma promessa, esperando uma promessa do Senhor, como assim o pastor declarou que o Senhor não tem pressa. Você que está aguardando uma promessa do Senhor, uma promoção, um avanço, uma oportunidade, uma cura. Irmãos, persista e espere no Senhor, porque no tempo correto as coisas vão acontecer. Certo, irmãos? Então, assim, irmãos, a palavra que eu tenho para vocês hoje: esperar não é perca de tempo. Esperar é preparação. Às vezes a gente se pergunta, irmãos, Senhor, eu e você, se pergunta, Senhor, se vai acontecer daqui 1 mês ou 2 anos, por que não agora? Mas aí o Senhor vem e diz, se eu te der agora algo que ainda você não está preparado para suportar, essa bênção pode virar um peso, uma maldição na tua vida. Então, irmãos, Deus não se atrasa. Ele não se atrasa. Ele ama você demais, demais. Então, por Ele amar você demais, Ele está te preparando. Então, no momento correto, no momento certo, as coisas vão acontecer. Então, irmãos, eu creio assim, que o Senhor, Ele é onipresente, onipotente. Se caso você tem uma promessa no teu coração, certo? Você tem uma promessa no teu coração, e nada ao teu redor está acontecendo. Eu venho e te digo, é aí que o Senhor está trabalhando intensamente a teu favor. Ele está o quê? Forjando o teu caráter. Está moldando você. Ele está te fortalecendo a tua fé, para que você esteja pronto para suportar o que está por vir. Se você não passar por este processo, você pode frustrar com sua bênção lá na frente. E como o Senhor, Ele é onipotente, onipresente, Ele já sabe lá na frente. Então, Ele está dizendo para você, essa dor, esse vale, essa espera, é para te fortalecer, é para te preparar, é para forjar seu caráter, é para que você vá longe, 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 longe. E eu digo, continue sendo fiel, continue fazendo as coisas corretas, que no momento certo, no momento apropriado, que Deus já separou cada um de nós aqui, e para as coisas acontecerem, vai acontecer. Porque o que o Senhor quer de nós? Levarmos para o próximo nível. E levando nós para o próximo nível, estaremos preparados, estaremos com ousadia, com autoridade em falar em algo de nossas áreas que passamos, irmãos. Certo? Então, quando isso acontecer e você ganhar as bênçãos, ninguém, nada e nem ninguém vai impedir de Deus te alcançar. Certo, irmãos? E também Deus colocou no meu coração uma palavra. Quando eu estava orando e chorando, Deus falava muito de dor, né, de cura. Eu não sei, irmãos, aqui como que cada um de vocês estão em relação à sua vida, né, à sua saúde, não sei, mas o Espírito Santo me conduziu e o que o Espírito Santo disse? Essa dor que você está, que ninguém vê, que você está passando, que ninguém vê, o Senhor está dizendo, eu vejo.
eu vejo, essa dor é um solo aonde algo novo vai florescer. Algo novo vai florescer. Então essa batalha, essa luta, esse vale, essa cura, essa promoção, essa oportunidade, esse avanço, ela tem data, hora e dia marcado para acabar. Então, irmãos, não desista, persista. Persista em orar, em jejuar, em buscar. Está doendo, ore. Está chorando, ore. Está passando por dificuldades, ore. Persista, irmãos, porque vocês estão tão perto de alcançar algo tão grandioso do Senhor, da parte do Senhor, que vocês não imaginam. Assim como fala também lá em Salmos 126, versículo 5. Quem semeia chorando, colherá sorrindo, com alegria. Aleluia. Então, irmãos, hoje é a palavra que Deus colocou ao meu coração para estar ministrando para vocês. Que vocês persistam, irmãos. Persistam no ministério, persistam no casamento, persistam com os filhos, persistam na saúde, persistam na oração, não desista, porque o Senhor não desistiu de nós. Certo, irmãos? Quero orar por vocês. Quem puder se levantar para adorar o nome do Senhor, glorificar esse nome. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Queremos engrandecer Seu nome, Pai. Obrigado por o Senhor ter me dado essa palavra ao meu coração, Pai, ter ministrado isso ao meu coração. Pai, que essa palavra possa ter semeado ao coração de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra venha dar frutos em nome do Senhor Jesus, Pai. Quero agradecer pela vida de cada um aqui, Senhor. Quero agradecer também, Jesus, pela minha vida, pela oportunidade de estar levando um pouquinho da Tua palavra, falar deste amor, Jesus. Muito obrigado, Pai. Intensamente sou grata, Pai, porque o Senhor tem usado, tem falado ao meu coração, tem puxado a minha orelha, Senhor. O Senhor fala diretamente comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, que vem tocar, que vem queimar o nosso coração. Que nós sejamos uma igreja avivada, que sejamos uma igreja que adora e glorifica com todo o nosso coração, Senhor. Que não sejamos religiosos, Pai, que sejamos, Pai, uma igreja viva, viva no Espírito Santo, Pai. Que sejamos guiados pela Tua palavra, Pai. Que não viemos aqui ser somente faladores, Pai, mas sim, Senhor, sermos discípulos Teu, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh Deus poderoso, Criador do céu e da terra, Pai. Obrigado, Senhor. Senhor, faz, Pai. Faz o Teu milagre acontecer, Senhor, aqui dentro dessa igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós estamos assim ansiosos, Pai. Ansiosos para a Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Então aqui, Pai, nós levantamos um clamor, Jesus, que todos aqui, Pai, estejam, Pai, com o coração, com paciência em esperar, Senhor, as Suas promessas se cumprir na vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o nosso coração venha se aquietar, que o nosso coração não venha estar ansioso por coisa alguma, Senhor, da Tua parte, Pai, para que venha acontecer, Pai, mas no momento certo, no tempo certo, determinado por Ti, Senhor, venha acontecer nas nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus querido, poderoso, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus querido, obrigado, Senhor, obrigada. Deus eterno, Deus continua falando ao meu coração que gente aqui precisa de cura. Cura.
Oh, Espírito Santo de Deus, vai, Pai, nessa pessoa, que essa pessoa possa sentir, Senhor, o teu fogo, Pai. Queima, Pai, aonde está doendo, Pai, aonde precisa dessa cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Deus poderoso, oh Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Espírito Santo. Oh Deus, obrigado, aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, sim, Senhor Deus, sim. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus. O Senhor pede que quem está com essa dor se levante. Alguém está com uma dor que não passa. Aleluia. E levante e vem até aqui à frente. Que o Senhor, Ele está dizendo que vai, é Ele quem vai tocar, Ele vai curar. Aleluia, aleluia, Jesus. Sim, Pai. Gratidão, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Ele está dizendo, a pessoa está envergonhada. Não é para você ficar envergonhada. Aleluia. É o Senhor que está falando, não sou eu. É o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo que está envergonhado. Mas eu creio que o Senhor já está te alcançando, mesmo você não vindo aqui na frente. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore cantare, baleres cantarele. Ore barela cantare, cantrele, cantrele. Ora le cantarele. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, glórias e louvores a Ti, Pai. A Ti te rendo, Pai. Senhor, alcança, Pai, essa pessoa que o Senhor está falando ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que toda dor, Pai, que ela está sentindo agora, venha se cessar. Em nome de Jesus, Pai. O inimigo, ele não tem autoridade mais sobre a vida dessa pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Seja repreendido, Pai, agora, Pai. Todo e qualquer empecilho, levante, Pai, das profundezas do inferno, agora seja repreendido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E essa pessoa agora vai sentir, Pai. Vai sentir que essa dor vai se cessar em nome de Jesus. Porque não é eu, Pai, é o Senhor, Pai, que vai tocar. Não é minha fala, Deus. É o Senhor, Jesus. O Espírito Santo de Deus vai tomar em nome de Jesus. Amém, igreja, amém. Aleluia. Glória a Deus.